Olá pessoal, todos bem? Pessoal, hoje vamos falar sobre um tema bem importante, né? Tema novo, ainda novo, né? Foi acrescentado no nosso mundo jurídico e no mundo dos concursos públicos a partir aí de 2019, tá? Pelo pacote anticrime, a gente vai ver isso no decorrer da aula, que é o juiz das garantias, tá? O juiz de garantias, juiz das garantias, né? O que que significa, o que que é, para que serve, por que que o juiz das garantias foi trazido para o nosso ordenamento jurídico, tá? Então a gente vai estudar isso, por quê? Porque além de ser um tema importantíssimo, né, para o dia a dia, é um tema de prova, né? Sempre está em prova, principalmente para quem está estudando para a Polícia Civil, né? Para a Polícia Penal, né? Para a SUSEP, para a Polícia Civil, para tribunais cai bastante também, mas principalmente para esses cargos aí, né? E para todo concurso em geral tem caído por quê? Porque é um tema também novo, tá? Então, o que, que é o juiz das garantias, né? O juiz das garantias, pessoal, o que, que ele busca? Ele busca controlar a legalidade da investigação criminal e garantir os direitos fundamentais, tá? É como se fosse alguém que está ali para garantir e para fiscalizar. Ou seja, normalmente a persecução penal ela é dividida em dois pedaços, né? A investigação e a fase do processo, tá? Então, temos a investigação, depois temos a fase processual, a fase do processo em si, do processo judicial. Tá? E normalmente a gente tem só um juiz que fica aqui no processo. Tá? O juiz das garantias, ele inclui mais uma figura, a figura de mais um juiz. Para quê? Para que ele possa atuar na esfera, na fase da investigação, do começo ali, na fase normalmente do inquérito, depois ele vai atuar até aquele momento ali, finalização do inquérito, recebimento da denúncia, e aí depois o juiz das garantias sai e entra um novo juiz, que vai ser o juiz do processo, que vai seguir o processo em si. Então não vai ser um juiz para todo a persecução penal, né, que vai atuar na investigação e no processo, vai ser um juiz na investigação e um juiz na fase processual. Para quê? Para garantir uma imparcialidade desse juiz, tá? Então, esse juiz das garantias que vai atuar na investigação criminal, ali na fase do inquérito, ele vai o quê? Basicamente, ele vai controlar a legalidade do inquérito, da investigação, e garantir os direitos, né, do investigado, do indiciado, da pessoa que está ali, que está sendo ali investigada e indiciada e porventura vai ser denunciado pelo Ministério Público, né? Todos os pedidos que surgirem nesse meio tempo na investigação, pedido de prisão, um pedido de interceptação, um pedido de quebra de sigilo, vai ser decidido por quem? Pelo juiz das garantias. Então, essa figura do juiz das garantias é buscar uma figura imparcial, né, para que possa decidir essas questões que são reservadas ao juiz, ou seja, que estão sob a reserva de jurisdição, ou seja, que só pode ser decidida pelo juiz, né? Não pode ser decidida pelo promotor, nem pelo delegado, nem pelo defensor, pelo advogado. Tem que ser decidida pelo juiz. Alguns assuntos estão sob o manto da famosa reserva de jurisdição, tá? Beleza? A gente vai avançando então e vamos evoluindo aqui. Eu fiz algumas considerações iniciais para vocês sobre o juiz das garantias, tá? Aí a gente vai pincelando e vai falando sobre cada uma delas, que cada uma delas pode ser questão de prova para vocês. Ó, o juiz das garantias é o responsável pela condução da fase da investigação criminal. Ou seja, a fase da investigação criminal, normalmente o instrumento mais comum da investigação criminal é o inquérito, né? Ah, cometeu o crime, a pessoa cometeu o crime, instaura-se o inquérito ali, né? O inquérito vai ser instaurado, dependendo de como que aconteceu o crime ali, né? Se foi flagrante, se chegou ao conhecimento do delegado, se alguém trouxe o conhecimento do delegado, o inquérito vai ser instaurado dependendo da forma, né? Ele vai ser instaurado, né? Vai começar, vai ter o pontapé inicial. Aí começa-se a investigação, né? E aí surge a figura do juiz das garantias. Ele fica de cima ali, ele fica lá, né? Olhando o que, que está acontecendo, né? E de forma imparcial, ele vai fiscalizar e vai garantir os direitos ali, vai garantir que aquela investigação corra da melhor forma possível, respeitando a legalidade, respeitando a Constituição Federal e os direitos e garantias de todos. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. O juiz das garantias é diferente, ó, a observação 2, ele é diferente do juiz responsável pelo processo. Tá? Ele vai atuar na fase da investigação, até o recebimento da denúncia, e aí depois que se recebe a denúncia, né, que o Ministério Público apresenta a denúncia contra a pessoa,
o juiz recebe a denúncia e entrega a bola para o juiz responsável pelo processo e instrução, né? Processo, instrução e julgamento do processo. Então ele sai, neste momento o juiz das garantias sai e entra um outro juiz. Um juiz que vai tocar, dar andamento ao processo, um juiz imparcial, que não está contaminado pelo que aconteceu na fase da investigação. Tá? Por quê? Porque a fase da investigação teve a figura do juiz das garantias, tá, pessoal? Beleza? O que busca? Qual o objetivo do juiz das garantias? Ó, ele busca assegurar a imparcialidade, né, da investigação, do processo, do julgamento e a proteção dos direitos fundamentais do investigado durante a fase da investigação. Então, ele busca ser um juiz imparcial, né, que traga um equilíbrio, né, para ambos os lados. Do lado temos delegado, temos promotor, temos defesa, né? E o juiz busca trazer aquela imparcialidade, aquele equilíbrio e busca proteger, garantir esses direitos. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza. Observação 4, que espera-se, né, uma separação clara entre fase de investigação e fase de julgamento, impedindo que o mesmo juiz que conduza uma não conduza a outra. Então, o juiz das garantias não pode ser o juiz que vai participar da fase do processo de julgamento do processo, né, que vai instruir o processo, colher as provas ali e vai julgar. São juízes diferentes, né? A gente vai ver aqui, depois eu trouxe para vocês os momentos aqui, né? Então, numa fase nós temos o juiz das garantias na fase da investigação, depois ele entrega a bola para o juiz do processo e julgamento, tá? Beleza, ó. Tem uma observação aqui para vocês, eu até vou retornar ao que eu já falei, né? Que fala que o juiz das garantias ele foi incluído no Brasil, né, no ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei 13.964, que é o famoso pacote anticrime. Não sei se vocês lembram daquela fase ali, daquele momento da Lava Jato, aquela pressão forte, né, em relação ao endurecimento das leis, e também teve uma pressão forte em relação aos abusos que eventualmente teve na Lava Jato, e aí surgiu essa figura do juiz das garantias, porque em virtude daquelas situações que aconteceu na Lava Jato, né, aquelas questões que o juiz Sérgio Moro teve envolvido, né, e que ele não teria sido imparcial e que ele teria agido juntamente com o Ministério Público, por isso que surge essa garantia, né, surge essa figura do juiz das garantias, para separar a fase da investigação e a fase do processo, separar um juiz aqui e um juiz aqui, para não contaminar, para que não seja o mesmo juiz a julgar tudo, né, a atuar na fase da investigação e a julgar o processo. Então fizemos essa separação, o juiz das garantias e que atua na investigação e o juiz da instrução e julgamento do processo que atua no processo em si, tá? Beleza. Evoluindo, sobre o juiz das garantias ainda, né? Então, recapitulando, ele é o responsável por acompanhar a investigação criminal desde o início. Então, começa uma investigação, toda a investigação que inicia deve ser comunicada ao juiz, né? Que vai ser, no caso, o juiz das garantias. O juiz tem que ter ciência de que há uma investigação criminal sobre determinada pessoa ou sobre determinadas pessoas, tá, pessoal? Então, o juiz tem que saber isso. Ele tem que ter ciência para quê? Para garantir uma imparcialidade, garantir a legalidade da investigação e garantir também os direitos e garantias fundamentais dos investigados, tá? Beleza? Evoluindo. Agora, uma questão bem importante, tá? Talvez na prova pergunta para vocês, isso aqui é uma atribuição, como é que eu vou saber se é atribuição do juiz das garantias ou se não é? Pessoal, basicamente, se acontecer na fase da investigação, né, se for algum desses pedidos aqui, normalmente quem vai se decidir vai ser o juiz das garantias, porque ele que vai atuar na fase da investigação. E esses pedidos, eminentemente, acontecem na fase da investigação. Tá? Esses temas aqui são os temas chamados de reserva de jurisdição. O que significa isso? Essas situações aqui que eu vou trazer para vocês, só o juiz pode decidir. Por isso que se chama reserva de jurisdição, ou seja, está reservado ao juiz. Reserva de jurisdição, reservada ao juiz. São as chamadas medidas cautelares. São medidas necessárias, temporárias, para aquele momento que deve ser tomada, né, para que naquele momento se resguarde, né, se proteja a sociedade, resguarde provas, né, e também proteja a investigação. Então, naquele momento tem que se tomar uma decisão. Aí essa decisão vai ser tomada por quem? Pelo juiz das garantias. Né? É feito um pedido, uma representação de prisão preventiva.
Quem é que vai decidir? O juiz das garantias, né? Na fase da investigação. Pedido de prisão temporária, vai ser o juiz das garantias, né? Porque a prisão temporária ela é restrita ali à fase da investigação, tá? Interceptação telefônica, precisa interceptar o Pedro e o Paulo, porque em tese, pelo que mostra as investigações, eles estão conversando aí sobre cometendo crimes, né? E solicita a interceptação, né? O delegado pede, o promotor pede. Quem é que vai decidir? O juiz das garantias, né? Na fase ali da investigação criminal. Audiência de custódia, quem é que vai fazer a audiência de custódia? O juiz das garantias. Quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário, o juiz das garantias, tá? Se isso aqui, pessoal, vem vindo a acontecer na fase da investigação criminal, que é o normal, não quer dizer que um pedido de prisão preventiva, interceptação telefônica, quebra de sigilo, não venha a acontecer, ou uma audiência de custódia, né? Na fase já do processo. Tá? Mas, normalmente, isso acontece na fase da investigação. E acontecendo na fase da investigação, quem é que vai decidir? O promotor, o delegado, o advogado? Não. É o juiz das garantias. O juiz que está ali atuando naquela investigação criminal. Tá? Ele que vai decidir essa medida cautelar. Por quê? Porque são temas reservados à jurisdição, ou seja, temas que são reservados ao juiz, para que ele possa somente ele decidir. Tá? Beleza? Beleza, então. Avançando, aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó, essa partezinha aqui. Se vocês não entenderam, não conseguiram enxergar na mente de vocês, ó, a persecução penal, ela é composta atualmente, né? Deve ser assim, né? O juiz das garantias, a gente vai mais à frente, que ele está suspenso. Aí não, na prática, ele não acontece ainda. Né? Na lei ele já está previsto, já cai em concurso. Na prática ainda não acontece. Mas vai ficar assim, ó. A persecução penal ela é dividida na fase de investigação e na fase de processo e julgamento, tá? Então a gente vai ter o juiz das garantias atuando ali, ó, juntamente com o promotor, com o defensor e com o delegado na fase da investigação. Do outro lado, depois que finalizamos ali a atuação do juiz das garantias, tendo o recebimento da denúncia, a gente parte para a fase da instrução e julgamento, que aí é o processo em si, né? Que aí vai ter audiência, vai escolher ouvir testemunhas, ouvir os acusados, vão ouvir as testemunhas de defesa, de acusação, vão ouvir quem tiver que ouvir, e aí depois o juiz vai, segue ali e vai para a sentença. Então, essa fase do processo. Aí nós temos o juiz das garantias de um lado e o juiz da instrução criminal, ou seja, da instrução e julgamento, de outro lado, juntamente também com o promotor, com o defensor, com o advogado. Tá, pessoal? Então, há essa divisão. Vocês têm que visualizar dessa forma. Temos o juiz da garantia de um lado, na fase de investigação, e o juiz da instrução e julgamento de outro lado. São juízes diferentes, não pode ser o mesmo. Buscando o quê? Garantir uma imparcialidade e que esse juiz da instrução não se contamine com aquilo que foi produzido na fase da investigação. Por isso que lá é o juiz das garantias, é uma figura de um juiz, e aqui, na fase da instrução do processo e julgamento, é outro juiz, tá? Justamente para que haja essa separação que está aí no quadro, nessa figura que eu trouxe para vocês. Tá, pessoal? Beleza? Esse primeiro bloco a gente finaliza aqui. Né, para quem está assistindo no YouTube, peço que vocês aí possam, se já são inscritos no canais, ative o sininho para receber as notificações de outras aulas. Se não são inscritos, se inscrevam, compartilhem, divulguem e deixe seu comentário aqui para que a gente possa estar trazendo mais aulas, aperfeiçoando. Digam o que vocês acharam sobre o juiz das garantias. Achei interessante, não achei interessante, caiu na minha prova, já fiz questões sobre, quero uma aula sobre isso, sobre aquilo, sugestões, críticas, sem problema nenhum. Só comentar aqui para nós, tá? E para quem já está dentro do curso, né, do nosso curso, a aula, os blocos seguintes serão postados lá na plataforma, juntamente com essa aula também que ficará disponível no YouTube, tá? Forte abraço a todos e até o próximo bloco de aula.